Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso encontro virtual que a nossa Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar, vem promovendo. Esse método de transmissão de palestras continuará para sempre, né? É uma forma de que as palestras e o conhecimento espírita chega a um número maior de pessoas. Então acredito que nós e outras casas espíritas vão continuar com essa metodologia que facilita aí para aqueles que não podem visitar a casa espírita assistirem às palestras, né, reconfortantes à luz da doutrina espírita aonde estiverem, diante da correria do dia a dia. A pessoa pode escolher o horário, o momento em que ela pode assistir, até porque essas palestras ficam gravadas aí por um bom tempo, permitindo que a pessoa possa assistir, possa depois rever, possa repetir quantas vezes acharem necessário. Então continuamos pedindo que todos nós continuemos aí divulgando estas palestras nossas nas redes sociais, para os conhecidos, os amigos, familiares, para que todos possam também ter acesso a esse conhecimento. Hoje nós teremos conosco a nossa amiga Mariusa Carmo. Então agradecemos a Mariusa, que tem sempre nos atendido quando a convidamos e sempre trazendo aí palestras esclarecedoras que enriquecem o nosso conhecimento, favorecem a nossa conduta no nosso dia a dia. Então, muito obrigado, Mariusa. Que Deus a abençoe, a proteja e, como a gente sempre diz aqui nas noites de segunda-feira, que os bons amigos espirituais continuem iluminando a sua mente, né? Te inspirando, te dando forças para continuar nessa trajetória de sempre se interessar por levar aos outros o conhecimento espírita. Nós espíritas sabemos que um dos papéis fundamentais da nossa conduta nesta doutrina é a divulgação espírita. Então, vamos divulgá-la sempre que necessário, sempre que possível. E agora vamos nos preparar para os trabalhos da noite. Nós sempre temos aí uma mensagem da semana, né, que a gente coloca no início da nossa palestra, uma palestra instrutiva, e no final a oportunidade de rezarmos, orarmos por aqueles que necessitam e precisam dos dois lados da vida, os que estão ainda no corpo de carne e os espíritos que já foram para o mundo real, que já desencarnaram, que estão aí no mundo astral. Oremos por eles também. Todos nós precisamos de prece. Prece é o fio condutor do bem através do pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, rogando a Jesus, o Divino Mestre, que mais uma vez possa Ele estar conosco. Estar conosco através dos benfeitores amigos do mundo maior, aonde estivermos, nos amparando, iluminando as nossas mentes, os nossos passos, para que esta semana seja uma semana cheia de alegrias, de oportunidades, de podermos implantar tudo aquilo que aprendemos nesta doutrina maravilhosa. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, Senhor, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa,
nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Uma boa noite a todos. É com imensa alegria que novamente estamos aqui para mais uma reflexão sobre a doutrina espírita. Mas antes de iniciar, eu quero mandar um abraço bem grande, bem carinhoso para o meu amigo Davi, meu amiguinho lá da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, dessa casinha bendita que sempre nos recebe de braços abertos. Um menino lindo, inteligente, trabalhador da Casa Espírita, gente. É um exemplo para nós. Todas as vezes que eu for à Casa Espírita, ele está lá com a sua mãezinha, também trabalhadora da Casa Espírita. É um exemplo. Um abraço, Davi. Então, hoje nós vamos falar sobre a juventude espírita. É um tema que tem chamado muito a minha atenção. Inclusive, da última vez que eu estive na Casa Adolfo Bezerra de Menezes, o presidente da casa falou sobre isso, sobre a importância da evangelização das crianças, né, de trazer a juventude para a casa espírita. Eu vou estar aqui citando alguns exemplos de expositores espíritas que falam sobre o tema e o que falaram, né, e refletir um pouquinho junto com vocês sobre isso. O Rossando Clige, ele diz o seguinte: lamentavelmente, o movimento espírita está perdendo a juventude. As casas espíritas não abrem espaço para a juventude. E quando o Rossando diz isso, ele não está dizendo de uma casa espírita específica. Vamos dizer, o movimento espírita em si. Eu conheço várias casas, várias situações nas quais se acolhe muito bem o jovem e a criança na evangelização, que tem um trabalho muito bom. Mas a nossa realidade é que a nossa casa espírita está envelhecendo, né? E que muitas casas não têm essa condição, não conseguiram ainda trazer o jovem para o movimento espírita. Nós entendemos que a necessidade de se renovar, né, dentro da casa espírita, como em qualquer outro ambiente. A experiência daqueles que vieram antes de nós é primordial, mas essa convivência entre o antigo e o novo é necessário para que qualquer instituição, seja ela religiosa ou não, se mantenha, né, naquilo que é o seu propósito, no caso da doutrina, da sua divulgação, do trabalho assistencial, do trabalho mediúnico. Então é necessário que seja incentivado e que nós consigamos trazer as nossas crianças para a evangelização e a partir daí trazer o nosso jovem para a casa espírita nos movimentos de juventude espírita. Movimento estes que trouxeram a maioria dos grandes expositores, dos presidentes de casa espírita, desses nossos divulgadores e mantenedores da doutrina que nós temos hoje ainda, né? Então, muitas vezes, nós não acreditamos na capacidade ou na maturidade do jovem para o desenvolvimento do trabalho mediúnico, né? Muitas vezes a casa espírita fala, olha, mas eles não têm o conhecimento ainda necessário, né,
da mediunidade, da doutrina, mas cabe a nós possibilitar isso, né? E cabe a nós incentivar. Essa história de que o jovem o trabalhador espírita, ele só pode trabalhar depois de determinado tempo, depois de ter feito tal curso, é um fator complicante, porque muitas vezes, principalmente para o jovem, isso é desanimador. Isso tira todo o incentivo, né, de se fazer o trabalho. Eu me lembro que quando eu comecei na Casa Espírita, isso já comecei bem na fase bem adulta, né? Tenho 20 anos de doutrina espírita apenas. Então, quando eu comecei, existia todo um protocolo, e existe todo um protocolo, né? Você entra fazendo, no meu caso adulto, né? Fazendo os cursos, né? Básico da doutrina espírita, que são 2 anos, depois você vem para a fase mediúnica, né? E aí você tem o curso do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, para depois você passar para um outro trabalho, você passa pelo curso passe, você passa pelo curso de doutrinação. Então, são várias as etapas que a gente vai seguindo. Acho necessário, né? Porque uma das orientações do Kardec é espíritas instruí-vos. Nós precisamos nos instruir, né? Mas se nós ficarmos apegados apenas a questão, vamos dizer assim, física, né, palpável, de tempo de aprendizado, nós vamos desanimar os nossos jovens, porque nós sabemos que a juventude ela requer uma certa rapidez, ela tem uma certa ansiedade, que nós precisamos ajudar a controlar, que nós precisamos ajudar a aprender, fazer com que esse jovem aprenda, mas nós precisamos aproveitar esse afã, essa vontade, né, de trabalho, de estar na prática que o jovem tem. Nós não podemos desprezar isso de forma alguma, né? Porque nós corremos o risco de afastá-lo, de afastar a criança, afastar o jovem da casa espírita, como nós temos visto, né? E isso eu não estou dizendo aqui aleatoriamente, né? Existem pesquisas, existem pessoas de muito mais anos na doutrina espírita que eu, que vêm alertando para isso, né? E quando a gente fala assim, mas é preciso mais maturidade, mais idade, mais conhecimento da doutrina para que se venha trabalhar mediunicamente, até muitas vezes assistencialmente, nós entramos numa pequena contradição, né? Porque o próprio Kardec, quando ele foi fazer as suas pesquisas, né, para a codificação da doutrina, ele se cercou de jovens, né? Exemplo, a Julie e a Caroline Baudin, né, de 14, 16 anos, a Ruth Jafé, né, de 19 anos, jovens, né, que ajudaram na codificação, com as mensagens da espiritualidade. Imagina se o Kardec não tivesse confiado nessas moças, nessas jovens, né, nesses jovens que tiveram outros, como é que seria isso? Talvez a doutrina não estivesse codificada. Então, a espiritualidade, ela não vê idade para agir, ela age de acordo com a necessidade e a capacidade espiritual de cada um, mesmo porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos, que a bagagem que às vezes espiritual, né, e moral que uma criança ou uma adolescente traz é muito maior do que a minha, que já estou quase na terceira idade, né? Então, nós precisamos aprender a olhar mais para as nossas crianças e os nossos jovens, valorizando o espírito eterno que ele é. Obviamente, guiando os seus passos, trazendo a experiência dos mais antigos para que eles possam compreender muitas das situações, mas não desvalorizar o conhecimento e a vontade que eles têm de trabalhar. Então, o movimento espírita, as casas espíritas, elas precisam se unir mais em prol da juventude, né? Em prol da evangelização, em prol de atrair esses irmãos para a doutrina. Né? E de que forma, né? Buscando experiências positivas entre elas, entre essas casas, né? O que na casa fulana está fazendo, que está conseguindo arrebanhar esses jovens, prender a atenção deles, né? Desenvolver a potencialidade deles, e aqui na minha eu não estou conseguindo. Então eu creio que precisa um pouco mais desse investimento nas casas espíritas, de estarem unidas, porque nós não somos concorrentes umas das outras.
Nós temos o mesmo objetivo, que é a divulgação da doutrina espírita e o trabalho na seara do Cristo. Então nós precisamos estar unidas. E eu acho isso muito bonito na Casa de Bezerra de Menezes, porque eles vão em busca de palestrantes de outras casas e trazem, né? A casa de André Luiz, que é o Segal, também faz esse movimento, não fica apegado só àqueles que estão ali no seu interior. E eu penso que até seria uma sugestão para a FEEGO, né, que é a Federação Espírita de Goiás, promover essa união entre as casas. Olha, a casa fulana faz um trabalho tal, que arrebanha crianças, que arrebanha jovens, que tal nós empreendermos nesse caminho, né, proporcionar cursos, né, de formação para os instrutores, para que possam aprender a lidar com esse sentido, porque tudo na nossa vida é aprendizado. O desenvolvimento da doutrina espírita, o desenvolvimento mediúnico, tudo isso é aprendizado. Então, a instrução também é um aprendizado. Então, o contato da juventude com os mais experientes, ele é extremamente necessário e saudável, desde que se dê a oportunidade a esse jovem de mostrar a que veio, né? E isso em todas as ações da Casa Espírita, seja no trabalho mediúnico, seja no trabalho assistencial, né? É preciso que eles estejam engajados. E nós precisamos aprender a desenvolver a vontade e o engajamento dos jovens no trabalho da Casa Espírita. E isso se dá, eu estou dizendo, me afirmando mais no jovem, mas isso se inicia na evangelização. Né? Trazer o nosso jovem desde a primeira infância para a Casa Espírita. E às vezes fala, mas eu quero dar direito de escolha para o meu filho. Eu concordo plenamente que nós precisamos dar o direito de escolha, sim, quando ele tiver a capacidade de escolher. Enquanto criança, quem determina o que é melhor para ele, buscando sempre a mensagem do Cristo, né, o Evangelho, somos nós pais, somos nós tutores dessas crianças. Eles ainda não têm a capacidade de compreensão de mundo, né, de religiosidade para essa escolha ainda. Então, cabe a nós mostrar o caminho que nós estamos seguindo, com o nosso exemplo, com a nossa prática, levando-os para participar, para que mais tarde, né, quando eles tiverem essa condição de escolha, eles possam definir, não, eu não quero continuar como espírito, eu quero partir para outra religião, eu quero ver outra coisa, mas nesses momentos, mas meu filho de 6 anos, de 10 anos não quer ir, mas eu levo assim mesmo, né? Eu vou conversar com ele, vou dialogar, vou falar da importância, com muito amor, com muito afeto, mas com muita firmeza, porque é necessário para ele. É uma das nossas obrigações enquanto pais, enquanto responsáveis, né, pelo desenvolvimento moral dessas crianças, porque nós nos apegamos muito ao desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? Se a criança não quer ir para a escola, a gente obriga, mas se a criança não quer ir para a casa espírita, a gente não leva, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, porque esse desenvolvimento intelectual e cognitivo, ele é tão importante quanto o desenvolvimento espiritual. Um não está desvinculado do outro, né? Então nós precisamos começar a pensar dessa maneira também. O Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele já dizia o seguinte, esse Pinga Fogo há quantos anos atrás, né, gente? 1950 alguma coisa, 60, eu acho. Não tem muito de data não, gente. Ele diz o seguinte, nossos jovens são a nossa continuidade e necessitam hoje, principalmente, da nossa compreensão. Hoje, o que ele diz é naquela época do Pinga Fogo. Mas hoje, principalmente, com tanta tecnologia, com tanta informação, essas crianças precisam da nossa compreensão, precisam do nosso apoio, da nossa presença, de estar juntos, de nós passarmos a nossa experiência, precisam ser ouvidos nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas expectativas e orientados. Né? Então, o Chico, naquela época, já dizia isso. Então, a gente precisa começar a atentar para isso também. O Haroldo Dutra tem um vídeo curto dele, mas eu acho bastante interessante, que ele fala assim, tem segmentos religiosos que têm crescido muito porque são unidos. E aí é onde eu entro com a questão da união das casas espíritas. Precisam ser mais próximas, precisam ser mais unidas, porque unidos nós somos mais fortes. Nós trocamos experiências e nós conseguimos corrigir aquilo que não está indo no caminho certo. E ele continua, nós espíritas precisamos repensar nosso compromisso com a doutrina espírita,
repensar nosso compromisso com a divulgação da doutrina espírita. O que nós estamos fazendo para ajudar essa doutrina abençoada, essa doutrina consoladora no seu desenvolvimento, na sua divulgação, para que outras almas, outros espíritos também a conheçam como nós a conhecemos. E ele continua assim: o público espírita está envelhecendo. A média de idade nas casas espíritas é de 50 anos. Se não tiver uma intervenção da espiritualidade, o movimento espírita vai acabar daqui a 40 anos. Porque não está entrando jovens na mesma proporção dos que estão desencarnando. As lideranças que seguram as casas espíritas têm 70 anos ou mais e não está entrando jovens para assumir esses postos de trabalho. E se nós observarmos todas as casas espíritas por onde a gente passa, onde a gente trabalha, essa é uma realidade. Então, se nós não atentarmos e ajudarmos a espiritualidade nesse sentido, daqui a 40 anos a doutrina morre. E o nosso dever enquanto espírita é a sua divulgação, é levá-la adiante através do nosso trabalho, do nosso exemplo, da nossa fala, né? E do repassar de experiências para os nossos jovens, para que eles deem continuidade a esse trabalho. Então, nós precisamos confiar nos nossos jovens, nas nossas crianças, né? E entender que a experiência, a bagagem que nós temos, nós também iniciamos jovens. A maioria dos expositores espíritas, dos grandes médiuns, né? Eles iniciaram muito jovens. Chico, desde criança, o próprio Haroldo, Alberto Almeida iniciou como palestrante espírita aos 17 anos. Né? Então, assim, são muitos os exemplos. Então, nós precisamos trazer esses jovens para junto de nós, repassar o nosso conhecimento e trazê-los, incentivá-los a trazer novas visões, novas perspectivas da própria doutrina. Não é a modificação daquilo que está, mas uma visão mais atualizada, talvez, né? Então, não é o caso de nós procurarmos culpados por esse afastamento do jovem ou da criança da casa espírita. Eu penso que é o momento de encontrar onde estão as falhas e o que nós podemos fazer para saná-las. Isso junto às casas espíritas, juntos à FEEGO, fica mais fácil de encontrar as soluções quando nós estamos juntos, porque são muitas cabeças pensando e buscando soluções para o mesmo problema, né? Então, um dos caminhos, no meu entendimento, é começar ouvindo os jovens, ouvindo as nossas crianças, né? Saber o que eles pensam, saber o que eles veem, né? Quais são a sua linha de interesse. E, a partir daí, começar a adaptar a nossa doutrina, o ensino da nossa doutrina, para essa visão da juventude. Né? Porque, assim, os tempos vão modificando, né? A forma de ver as coisas vão modificando. Nós não podemos querer que a mesma forma de aprendizado que foi dado em 1950 da doutrina espírita, que eu digo, ou outros aprendizados em 1950, seja o mesmo de agora. Ele precisa ser atualizado, né? Porque senão ele perde o interesse, porque as coisas estão muito rápidas, a tecnologia, as informações, né? Então nós precisamos atentar para isso também, para a linha de interesse da juventude espírita, para a linha de interesse das crianças na evangelização, e colocar situações que despertem neles a vontade de conhecer mais, despertem nele a vontade de divulgar também essa doutrina espírita, de se manter dentro dela, né, de crescer junto com ela. Então, nós precisamos envolvê-los de forma efetiva. Mas para isso, nós que já estamos há mais tempo, que trabalhamos com a instrução, com a divulgação da doutrina, nós precisamos nos atualizar também até a nossa forma de falar, a nossa forma de ver, de compreender as nossas crianças e os nossos jovens. Então, nós precisamos trazer o estudo para dentro da casa espírita, né? Compreender como se dá a pedagogia espírita, né? Nós temos uma divulgadora da doutrina, que é espírita, a Dora Encontre, ou Encontrinho, eu não consigo pronunciar direito o seu sobrenome.
ela tem uma tese, né, de mestrado que fala sobre a doutrina espírita, que fala sobre a pedagogia espírita, né? É uma forma de ensinar, uma forma de ensinagem diferente, né? Então nós precisamos começar a buscar novas formas. A Casa Segal tem um trabalho muito bonito com a evangelização. As instrutoras estudam constantemente, inclusive eu já participei de aulas especiais para essas instrutoras, né, do Ministério da Infância e da Juventude, onde eu fui falar sobre educação especial, sobre as nossas crianças com necessidades educacionais especiais, porque é a área profissional que eu atuo. Então eu fui lá para falar sobre isso, obviamente com uma visão espírita, de como nós podemos adaptar esse ensino para essas crianças, que nós temos muitas crianças autistas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, entre tantas outras síndromes e deficiências, que elas precisam estar acolhidas, né? Elas precisam estar incluídas no nosso trabalho da doutrina espírita também. E é estudando que eu vou aprender a lidar com essas situações. É estudando que eu vou aprender a lidar com a criança TDAH dentro da doutrina espírita, da sala de aula da doutrina espírita, do trabalho da casa espírita, né? Então eu preciso estudar para isso. Então é formar cursos, dar cursos de formação nessa área, para que os nossos instrutores tenham, independente da idade que tenham, eles cronológica, né? Eles tenham a juventude em si, né? A fala jovem que atrai o nosso jovem para a doutrina espírita, né? Que desperte a vontade neles de se manterem no trabalho espírita. Eu me lembro que quando eu iniciei na doutrina espírita foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, mas quem bateu na minha porta me oferecendo um livro espírita, e que foi um livro consolador para mim naquele momento, foram os jovens da Alta de Souza, né? Então, tanto eles saem pedindo, né, doações, quanto eles saem oferecendo também livros, empréstimos de livros para aqueles que não conhecem a doutrina. Então existe um trabalho muito amplo, muito bonito, aos quais os jovens podem se engajar. Mas nós precisamos aprender a lidar com esses jovens, aprender a ouvir e dar a eles a importância que eles necessitam, a importância que eles têm como espíritos eternos que são. Então vamos olhar as nossas crianças, os nossos jovens e buscá-los para a nossa doutrina. Essa é uma das nossas missões, né, enquanto espíritas. Trazer o nosso jovem, alimentar a nossa doutrina da juventude, né, e da infância, para que eles deem continuidade àquilo que o Mestre Jesus começou, que o Kardec decodificou e que nós temos trabalhado. Um grande abraço, meus irmãos, que possamos estar juntos mais vezes. Um grande abraço, Davi, querido trabalhador da Casa Espírita. Que Jesus nos abençoe, traga-nos a paz, a serenidade, traga-nos a sabedoria para lidar com a juventude, com o idoso, com a criança, da forma que cada um necessita. Um abraço, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos. Então, prontos para a última parte? Já colocaram a garrafinha ou o copo de água ao lado? Então vamos respirar profundamente e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Mestre amigo. Vamos então fechando os nossos olhos, vamos acalmando, respirando profundamente. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, porque aqui estamos reunidos novamente em teu nome e sabemos da tua promessa de que estaria conosco quando nos reuníssemos em seu nome. Mestre querido, ilumina e protege a nossa casa de oração, ilumina e protege o nosso planeta,
o nosso Brasil, todas as nações, toda a humanidade. Alivia as dores e os sofrimentos, acalma as intempéries da natureza, acalma todos os nossos irmãos que estão se deixando levar pela revolta, provocando conflitos e guerras. Senhor Jesus, ilumina o planeta Terra para que haja paz e amor entre todos nós. Mestre querido, ilumina todos os nossos irmãos que, deixando o nosso planeta, retornaram à pátria espiritual, para que sejam bem recebidos com muito amor e alegria, para que possam seguir o seu desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, acalma a dor daqueles que aqui ficaram, que sentem saudades, que muitas vezes não entendem essa separação temporária. Ameniza a dor e o sofrimento dos entes queridos que sofrem. Mestre querido, nós te entregamos os nossos familiares, nossos queridos e amados, para que o Senhor os proteja, ilumine a sua caminhada. Te pedimos nesse momento que o Senhor entre em nossos lares, que traga a luz, a paz, o amor, a união necessária nas famílias, para que nós possamos aprender a perdoar aqueles que estão mais próximos de nós. Mas também nos ajuda, Mestre querido, para que possamos perdoar os nossos inimigos, conforme aquilo que o Senhor nos pediu. Mestre, nós entregamos em Tuas mãos todos os jovens do nosso planeta, as crianças, para que o Senhor as ilumine e proteja de tantas vicissitudes, de tantos valores negativos que hoje são difundidos nos meios de comunicação, nas redes sociais. Protege-os, Senhor Jesus, e que nós, por nosso lado, possamos educar os nossos filhos, levando aos seus corações a Tua palavra. Mestre, nós também te pedimos pelos animaizinhos, pelos nossos pets queridos, mas especialmente por aqueles que, mesmo tendo um lar, uma casa para morar, não recebem os cuidados necessários. E outros que as próprias famílias os abandonam, para que possam ser amparados, Senhor Jesus. Mestre querido, nós te rogamos por cada um de nós, que aqui estamos nessa luta pela nossa melhoria. Muitas vezes nos sentimos cansados dessa batalha, uma batalha diária, uma batalha a cada minuto, mas nós sabemos que o Senhor nos acompanha, que a espiritualidade amiga, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, estão sempre conosco, nos ajudando. E é por isso que nós seguimos em frente, Senhor. Mas muitas vezes nos sentimos enfraquecidos. E é nesses momentos que nós te pedimos a Tua proteção, que o Senhor estenda a Tua mão para nos levantar diante daqueles embates mais difíceis. Que possamos andar contigo, Mestre amado, mas que nesses momentos possamos ser carregados em Teu colo amoroso. Senhor Jesus,
Nós confiamos em Ti, no Teu amor e na Tua proteção. Leva então ao nosso Pai esses nossos pedidos, essa nossa oração tão simples, e que nós possamos sempre encontrar em Ti, Senhor, aquilo que necessitamos para o nosso refazimento. Permita, Mestre, a fluidificação da água, a colocação da medicação que nós necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, e permaneça conosco, Mestre querido, em nossos corações, em nossos pensamentos. Permaneça conosco em nossas ações, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, que vocês possam estar sempre conosco, buscar essas palestras maravilhosas que a nossa casa de oração coloca em todas as redes sociais, participar desse passe à distância, que possamos estar sempre unidos no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam sempre com Ele e que assim seja.